Força Nacional começa a atuar em Caucaia contra crimes eleitorais. O Ponto Poder Eleições discute hoje a segurança no período das eleições. E a gente também entrevista o candidato do PDT à Prefeitura de Sobral, Ivo Gomes. O Ponto Poder Eleições está no ar. Boa noite, o Ponto Poder Eleições está no ar e a gente começa falando de segurança. A Força Nacional começou hoje a atuar em Caucaia para auxiliar nas estratégias de combate a crimes eleitorais. Caucaia, que é o segundo maior colégio eleitoral do estado e é a única cidade, além de Fortaleza, onde pode ter segundo turno. Sobre esse assunto, a gente conversa com o repórter Igor Cavalcante. Boa noite, Igor. A Polícia Federal teve coletiva hoje sobre isso. Quais as novidades? Boa noite, Jéssica. Boa noite, William. Os 80 homens da Força Nacional desembarcaram nesta semana no Ceará. Eles atuarão durante todo o período eleitoral no município de Caucaia. A segurança será feita tanto no primeiro quanto no segundo turno, caso haja segundo turno no município. Como a operação será com foco no período eleitoral, então o foco será no combate a crimes eleitorais e também a crimes praticados por organizações criminosas. Quem dá mais detalhes sobre isso é o coordenador da Força Nacional. Vamos conferir uma entrevista com ele. Nossa atuação se restringe ao município de Caucaia, né, e tem como o foco garantir o livre direito de exercício da cidadania, né, tanto da população em geral, dos cidadãos, como para que os candidatos, todos eles, também tenham segurança, né, e condição de exercer os seus direitos. Lembrando que a segurança, William, Jéssica, e William, que a segurança não é feita individualmente para nenhum candidato, mas eles serão beneficiados indiretamente com a segurança feita no policiamento nas ruas. Quem dá detalhes sobre isso também é o corregedor da Polícia Federal. Vamos conferir a entrevista com ele. A Polícia Federal vai trabalhar em Juazeiro do Norte, Fortaleza, que nós temos unidades, e mais 16 cidades no interior do estado, com possibilidade de deslocamento de efetivo de uma cidade a outra, dependendo da situação de cada município. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Igor, pelas informações. E olha só, o Igor trouxe aí informações para a gente sobre o trabalho, a atuação da Força Nacional, mas vale lembrar, e a gente já falou disso aqui no Ponto Poder Eleições, que foi aprovado também o envio das tropas federais para 10 municípios cearenses pelo Tribunal Superior Eleitoral. E esses agentes são agentes do Exército que devem atuar nesses outros municípios, que incluem também Caucaia, portanto o Exército deve também ir a Caucaia na região metropolitana. Mas por que historicamente é tão importante, tão necessário reforçar a segurança para o dia das eleições? O repórter Flávio Roveri discutiu esse assunto com especialistas. Prevista no Código Eleitoral, a presença das tropas federais nas eleições realizadas no Ceará vem sendo uma constante desde 2012. Por um lado, a medida é considerada necessária por especialistas, que também apontam, a partir do reforço reincidente, a limitação das forças de segurança do Estado para lidar com o cenário local. O pedido acatado pelo TSE foi amparado nos 10 municípios contemplados por pelo menos uma, dentre várias problemáticas. Denúncias de envolvimento de facções, de abuso de poder econômico, de atos de violência. Nós temos municípios com disputas extremamente competitivas e, além dessas disputas competitivas, o envolvimento de militares nessas campanhas. É um fato lamentável que a gente precise de reforço de segurança para um ato democrático, um ato cívico, mas é uma ação baseada numa perspectiva muito mais preventiva. É um ato muito bem pensado, muito bem planejado e salutar dentro dessas circunstâncias. Chama a atenção uma das justificativas apresentada pelo ministro Luiz Roberto Barroso
para a decisão do uso das tropas federais no Ceará, no Piauí e em Tocantins, que é a presença, a existência de conflito entre facções criminosas nesses estados. Aqui no Ceará, nós também temos casos de violência política. Violência política contra pessoas envolvidas na política. Além dos 10 municípios já aprovados pela instância máxima da Justiça Eleitoral, o TRE também solicitou reforço das tropas federais para Ibicuitinga, na região jaguaribana. O pedido ainda será analisado. E a gente acompanha agora como foi a agenda de campanha dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Ao longo da semana, você acompanhou a agenda dos 5 candidatos melhor colocados na pesquisa Ibope. Hoje a gente confere como foi a campanha dos demais candidatos. Renato Roseno, do PSOL, visitou o Incor Criança, no Parque Manibura. Se eleito, ele pretende ampliar investimentos em ações voltadas à saúde da criança. É necessário ampliar os cuidados com a saúde da criança. Desde o pré-natal, nós temos ainda uma elevada taxa de mortes maternas aqui em Fortaleza. Nós precisamos cuidar do pré-natal e fazer os diagnósticos precoces. Anísio Melo, do PCdoB, se reuniu com representantes de entidades estudantis. Ele defendeu o fortalecimento de políticas públicas voltadas à juventude. Que tem uma juventude que tem espaços, que não seja perseguida, que tem espaços de igualdade, espaços de geração de emprego e renda, espaços de cultura. Então, essa nossa juventude precisa, a partir da escola, viabilizar um processo de crescimento, formação humana, científica e profissional. Estaremos articulados com mais investimento na cultura, a partir da ampliação da rede Cuca, a partir de garantia da ligação com os espaços esportivos, hoje estão muito reduzidos. Samuel Braga, do Patriota, se reuniu com apoiadores na Vila do Mar. Ele propôs a criação de um polo gastronômico para fortalecer o turismo da região. O polo turístico e gastronômico será de fundamental importância para desenvolver o turismo na cidade de Fortaleza, trazendo equipamentos públicos, incentivando a cultura, trazendo investidores para a área gastronômica, instalando equipamentos como bares, restaurantes, cafeterias, e trazendo também um projeto cultural valorizando o artista local. Isso sim, nós estaremos dando uma contribuição também para a geração de emprego e renda. Paula Colares, da Unidade Popular, visitou a Feira da Cidade 2000. Ela pretende elaborar um plano municipal de combate ao preconceito. A necessidade de propostas, que ajude aí no avanço da juventude, da organização da juventude na nossa cidade, e no combate a, por exemplo, às opressões, que é algo que afeta demais a juventude. Então a gente tem a proposta da construção de um plano municipal de combate ao racismo, à homofobia, à transfobia e qualquer tipo de preconceito. A construção de praças das juventudes, e também o investimento na cultura, que é algo que é fundamental. Célio Studart, do PV, concedeu entrevistas durante o dia. Ele detalhou propostas para os bairros da capital, principalmente quanto ao saneamento básico. Então a prioridade é, obviamente, cuidar do saneamento, que entre gestão e sai gestão não é cuidado da forma que deveria ser, esgotos a céu aberto, casas alagadas em período da chuva, contaminação muito maior por causa de parasitas, de insetos, de transmissores de doenças, e tudo isso faz parte de um contexto de maior observação à saúde e ao respeito que essa população mais carente e necessitada deve ter. Bom, e no último fim de semana, antes da eleição, o sábado promete aí um dia sem muitas agendas de campanha nas ruas. Vamos dar uma olhada aqui na tela na agenda dos candidatos para amanhã aqui em Fortaleza, começando com Luiziane Lins, candidata do PT. Amanhã cedinho ela faz uma visita a equipamentos de saúde da Regional 6 na região da Messejana. Já a candidata Paula Colares, da UP, ela visita a feira do Edson Queiroz. O candidato do PSOL, Renato Roseno, aí na tela, amanhã ele faz uma panfletagem em um centro comercial na Jacarecanga. Os candidatos José Loureto, do PCO, e também Capitão Wagner, do PROS, não informaram a agenda para este sábado. Os demais candidatos não têm compromissos externos de campanha.
Agora, mudando de assunto, um tema que desperta interesse em muita gente nesse período, especialmente de reta final, antes da eleição, são as pesquisas eleitorais. Mas para além dos números que movimentam aí a reta final, os últimos dias do pleito, quais são as dúvidas do eleitor? Como é que funcionam as pesquisas? É hora do Descomplicando. Em toda campanha eleitoral, há uma ansiedade pelas pesquisas de intenção de voto. Quer entender como elas funcionam? Eu te explico agora no Descomplicando. As pesquisas de intenção de voto estão previstas na Lei das Eleições de 1997. Nela estão as regras que os institutos de pesquisa precisam seguir para que o levantamento seja certificado pela Justiça Eleitoral. É preciso deixar claro quem fez a contratação, qual o valor e qual a metodologia. A pesquisa deve ser registrada até 5 dias antes de ser divulgada. Se não tiver registro na Justiça Eleitoral, a pesquisa é ilegal. E quem divulga a pesquisa ilegal pode pagar multa. Se ela for fraudulenta, quem divulga pode até ser preso. Tá, mas como é feita uma pesquisa? Tudo começa com a contratação do instituto, que pode ser feita por um partido ou um veículo de comunicação, por exemplo. Depois disso, quem fez o pedido pode discutir com o Instituto quais candidatos e cenários devem ser avaliados. Os institutos também definem uma amostra representativa dos entrevistados, já que é humanamente impossível entrevistar todos os eleitores. Para isso, é levado em conta o perfil do eleitorado. Tipo, se 55% são mulheres, a pesquisa deve ter 55% dos entrevistados do sexo feminino. Toda pesquisa tem também a chamada margem de erro. Mesmo que os institutos usem critérios científicos, ainda há uma chance de haver algum tipo de imprecisão. E é isso que a margem de erro aponta. Tem ainda o nível de confiança, que normalmente é de 95%, ou seja, se 100 amostras forem tiradas da mesma forma como foi feita as pesquisas, em 95 delas, a intenção de voto do candidato vai estar dentro da margem de erro. Depois, as entrevistas passam por uma auditoria. E se tiver tudo certo, quem contratou ela, claro, pode publicar e esperar o burburinho que elas sempre causam. O Descomplicando fica por aqui. Até mais! Importante sabermos essas informações numa semana em que tivemos várias pesquisas eleitorais e nessa reta final devem aparecer outras. Então o eleitor está aí melhor informado sobre como elas funcionam. E a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente entrevista o candidato à Prefeitura de Sobral, Ivo Gomes. Não sai daí que é coisa rápida. Ponto Poder Eleições está de volta e nesse segundo bloco a gente recebe aqui no Ponto Poder Eleições o candidato do PDT à Prefeitura de Sobral, Ivo Gomes. A entrevista foi previamente gravada, então agora a gente vai mudar de cenário, ele lá em Sobral, a gente aqui em Fortaleza, mas antes da entrevista vamos conferir um rápido perfil do candidato. Ivo Gomes é candidato à reeleição em Sobral pelo PDT. Ele iniciou a carreira política como chefe de gabinete da Prefeitura de Sobral e secretário da Educação. Em 2002, foi eleito deputado estadual. Na gestão de Cid Gomes, à frente do governo estadual, ele atuou como chefe de gabinete do governador. Ivo também foi secretário da Educação de Fortaleza na primeira gestão de Roberto Cláudio. Em 2016, disputou a Prefeitura de Sobral, apoiado pelo então prefeito Vevel Arruda, onde saiu vencedor. Agora é prefeito de Sobral e disputa a reeleição. E a gente recebe agora o candidato à reeleição em Sobral, Ivo Gomes. A entrevista tem duração de 10 minutos e o tempo começa a contar a partir de agora. Boa noite, candidato. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Candidato, Sobral é um polo, né? São dezenas de municípios no entorno de Sobral que dependem de estruturas, principalmente de saúde na cidade. Com esse cenário da pandemia, teve que mudar a gestão da saúde. O que mais desafia a gestão nessa área para um próximo governo? Nós temos, para o próximo governo, alguns desafios. Primeiro, a consolidação do controle da pandemia, até que chegue a vacina, garantir que as medidas de distanciamento social, de uso de máscara, de higienização continuem, que a população não relaxe, a gente tem falado sobre isso sempre, porque a economia já está aberta, não há motivos mais para que ela, pelo menos a preço de hoje, para que ela tenha um retrocesso.
Mas a gente tem um legado negativo da Covid, que são as pessoas com sequelas, né? Isso tem aparecido, sequelas de algumas naturezas, natureza motora, natureza neurológica, natureza respiratória e de natureza psíquica também, né? Então a gente já está fazendo isso, o acolhimento das pessoas que estão apresentando sequelas, e isso exige da Prefeitura uma melhoria e ampliação do serviço de reabilitação. E durante a pandemia agravou-se um problema crônico aqui em Sobral, e obviamente Sobral não é exceção a outros lugares. Mas como você bem falou, como nós somos um polo de educação e de saúde, também na economia também, foram suspensas durante vários meses as cirurgias eletivas, né, que são aquelas cirurgias que não são de urgência e emergência. Já havia uma fila para elas, que é um problema crônico no Brasil, no Ceará, e aqui também não é diferente, e a gente precisa, elas já foram retomadas, essas cirurgias eletivas, mas elas precisam ganhar velocidade, tanto para a gente resolver o passivo, né, que já existia, como também para corrigir o tempo que foi perdido durante a pandemia, que ficou 4 meses, muito por causa das pessoas mesmo tinham medo de fazer cirurgias e contrair o vírus nos hospitais, como os próprios médicos e outros profissionais também achavam temeroso fazer. E a gente está anunciando aqui para a cidade, na nossa campanha agora, a abertura de um hospital exclusivamente para fazer cirurgias eletivas de baixa e média complexidade, para que Sobral ajude a movimentar a fila de cirurgias da região inteira. Candidato, ainda falando da pandemia, agora eu queria que a gente falasse de educação. Sobral tem também números reconhecidos nacionalmente na área da educação, mas é fato que a pandemia afetou todas as estruturas nessa área. Pergunto para o senhor, caso o senhor seja reeleito, qual que é o seu projeto para a retomada das aulas e como é que isso seria feito de modo a garantir segurança para professores, alunos, funcionários e manter aí esse plano que vem sendo desenvolvido? Olha, Sobral também, pelas mesmas razões que a sua antecessora aí na pergunta falou, nós também somos um polo de educação. Obviamente, nós não recebemos em Sobral, nas escolas públicas, crianças e adolescentes de outros municípios. Mas Sobral recebe, o cálculo que a gente tem aqui hoje é de que há 60 mil pessoas sem aula em Sobral. Isso desde a creche, passando pela pré-escola, ensino fundamental 1 e 2, o ensino médio e o ensino superior. Sobral tem 20 mil alunos de ensino superior, tanto da cidade como das cidades no entorno de Sobral. Então, eu tenho dito que o próximo prefeito tem, obviamente, desafios para os próximos 4 anos, mas o ano de 2021 é um ano muito especial, porque é o ano da volta às aulas, né? A gente, obviamente, a prefeitura já está preparada com EPIs, adquirindo EPIs para todos os alunos, todos os professores. Quando a gente definir exatamente, nós estamos esperando o período eleitoral passar para que a discussão não seja contaminada pela política, para a gente definir a data exatamente da volta às aulas. Eu me comprometi aqui que eu não iria ser o primeiro a voltar às aulas, porque eu preciso ver o que está acontecendo por aí afora, para que a gente não exponha as crianças e os professores e trabalhadores da educação ao vírus. Então, a nossa ideia é, já adquiridos os EPIs para a meninada, abrir mais prédios. Nós estamos nos preparando para isso, para que os prédios no ano letivo de 2021 sejam mais prédios do que a gente tem hoje, para que a gente possa espalhar mais as crianças e adolescentes que estão na rede municipal, testar todos os professores e crianças antes de iniciar as aulas, né, isso gradativamente, por grupos, e vamos acompanhando, né, para e passo os acontecimentos para que não haja contaminação, ou em havendo contaminação a gente tenha tempo suficiente para reagir e, enfim, isolar o caso dentro da escola e parar a escola se for o caso. Mas nós estamos com fé de que, se Deus quiser, a gente vai conseguir começar o ano letivo de 2021 com responsabilidade, cautela, o acompanhamento de técnicos, de especialistas, para que os sobralensezinhos, os adolescentes e também os estudantes de ensino superior não só não se contaminem, como também não levem o vírus para casa. Candidato, o grupo político a que o senhor pertence está na gestão da Prefeitura de Sobral desde 1996. Como se apresentar ao eleitor e garantir a ele que essa continuidade vai resolver problemas que não foram resolvidos até agora?
Porque Sobral tem 250 anos, nós vamos inteirar 250 anos daqui a 3 anos, né? Então, nesse tempo todo que você falou, Sobral mudou completamente a sua estrutura em todos os níveis. Nós não tínhamos um sistema básico de saúde, hoje nós temos 100% de cobertura do Programa Saúde da Família. Nós só tínhamos um hospital em Sobral, hoje nós temos, além da Santa Casa, do Hospital do Coração, nós temos um mega hospital regional. Quando esse processo se iniciou, Sobral só tinha 4 cursos de nível superior, hoje nós temos 60 cursos de nível superior em Sobral. Não tínhamos nenhuma escola profissionalizante, hoje temos 3 escolas profissionalizantes. 0 de cobertura da cidade no saneamento básico, hoje nós já estamos perto de 70 e eu, se reeleito for, eu vou chegar a fazer com que esse índice chegue a 90% já com os projetos prontos e o dinheiro em caixa. Então Sobral mudou da água para o vinho nesses 24 anos, né, que o nosso grupo está no poder. E só estamos no poder porque nós temos o que mostrar. E não falta o que mostrar. Em habitação popular, o maior conjunto habitacional da história de Sobral foi construído nesse período também, um conjunto habitacional com 3.200 apartamentos de famílias pobres, que moravam em áreas de risco e que pagavam aluguel e que moravam em unidades multifamiliares. A educação de Sobral era praticamente um simulacro de educação. Na época, nós atendíamos 17 mil crianças em prédio caindo aos pedaços. Hoje, nós temos quase 40 mil alunos, sem distorção idade-série, com índice de evasão 0, com índice de distorção idade-série 0 e melhorando e atingimos os melhores indicadores do país. Isso é fruto de muito trabalho e não acontece da noite para o dia. Você tem que planejar as coisas e ter metas de médio e longo prazo. E vamos continuar fazendo. Resolvemos muitos problemas. Obviamente, os problemas nunca vão acabar, porque se fosse assim, nos países desenvolvidos não tinha mais nem eleição, né? Então, as eleições servem para que a gente apresente propostas execuíveis, realistas, que tenham amparo no orçamento municipal, que caibam nas contas públicas e estabelecer prioridades. Né? Governar com colchão, com cobertor curto, é estabelecer prioridades. E a nossa prioridade aqui sempre foi trabalhar pelas pessoas mais pobres. Candidato, eu queria que a gente continuasse falando sobre o cenário político de Sobral. Sobral vive uma disputa histórica entre 2 famílias tradicionais, a do senhor e a do grupo político que faz oposição ao senhor e que disputa essa eleição com o senhor, né? Essa é uma eleição com 2 candidatos apenas, diferente inclusive da de 2016. A que o senhor atribui a ausência de outras forças políticas agora no pleito de 2020? Olha, eu discordo quando você fala que a disputa é entre 2 famílias. Eu pertenço a um partido político e o meu partido político é coligado com mais 10 partidos políticos daqui de Sobral, com várias forças. A aliança que eu lidero é uma aliança que tá junta desde o começo, inclusive com adversários à época, né? Fomos adversários e nos unimos em um determinado momento para mudar a política clientelista, fisiológica atrasada de Sobral. Então não há essa coisa de famílias disputando, até porque o outro candidato também é um novato, ele nunca disputou nenhuma eleição, o filho é deputado federal pela primeira vez, pela segunda vez também, não tem tradição na política também. Agora, sabendo, a gente está com 30 segundos, tá bom? Para o fim da entrevista. Pode continuar, por favor. Então eu vou aproveitar os 30 segundos e pedir a todos os sobralenses, os eleitores que votam em Sobral e que estão nos escutando e que estão aí em Fortaleza ou que estão em outros lugares que vão vir votar em Sobral, que me dê o voto de confiança para eu continuar sendo prefeito de Sobral por mais 4 anos, para que a gente continue a fazer por Sobral uma cidade mais bonita, mais limpa, mais justa, mais fraterna e mais segura. Um abraço para vocês. Fim do tempo, muito obrigada pela participação, uma boa noite, até mais. Muito obrigado a vocês também. Bom, agora a gente vai direto ver o que é notícia, o que é destaque no Ponto Poder na internet, lá no pontopoder.com.br. Lembrando que para acessar é fácil, basta apontar a câmera do seu celular para esse código, esse QR Code que aparece aí no canto da sua tela. Vamos ver aqui na tela agora, a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, publicou hoje uma mensagem para os eleitores católicos, já falando sobre as eleições municipais deste ano. Segundo a entidade, um político que atenta contra a vida não pode produzir bons resultados. A CNBB cita ações que favoreçam aborto, uso de discurso de ódio, defesa da violência, recurso às armas e ligação ao tráfico e às milícias, como essas atitudes que seriam reprováveis para a entidade.
E a gente vai chegando ao fim de mais um Ponto Poder Eleições, chegando o final de semana, mas ainda tem muita notícia para você acompanhar no pontopoder.com.br, no Diário do Nordeste, nas nossas redes sociais. Tem Descomplicando lá e tem todo o conteúdo da semana para você rever, as entrevistas com os candidatos, tem muito mais por lá. Um ótimo final de semana e a gente se reencontra aqui na TV na segunda-feira. Segunda-feira a gente volta com muito mais novidade nessa reta final, última semana de campanha antes do primeiro turno. Muita informação aqui no Ponto Poder na TV e também na internet. Um bom fim de semana, até segunda-feira.